Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de potenciação e em específico potenciação com expoente natural. Então na aula de hoje vocês vão ver cada palavra dessa, o que é um expoente, por que ele é natural e vamos ver especificamente esses cálculos onde esse expoente é natural. A ideia principal dessa aula é mostrar que a potenciação ela é uma simples multiplicação, então não há nada de novo, a não ser a forma como essa multiplicação é escrita. Né? Essa potência ou potenciação, e lá na frente ela recebe outro nome que é exponencial, o ensino médio mostra isso, ela é nada mais, nada menos também de que uma multiplicação simplificada. Ela é uma forma, não o cálculo em si, mas a forma de escrever o cálculo em si. Então, um cálculo muito extenso, por exemplo, numa apresentação desse cálculo, nós podemos escrevê-lo de forma compacta. Né? Em vez de escrever vários números, né, o cálculo inteiro, nós escrevemos em forma de potência justamente para simplificar, tornar esse cálculo menor, não é isso? Então, aqui nessa imagem vocês veem tem um tabuleiro, né, onde você vê aqui parte preta, parte escura, parte branca, e esse arroz aqui na tela, e aí vocês vão entender o porquê dessa imagem. Né? Eu vou mostrar que ela foi usada em um determinado momento, numa obra literária, né, de um escritor, e vamos, como eu disse, conhecer realmente como é uma potência. Né? Eu trago essa imagem aqui do olho de Horus com várias frações, porque nossos cálculos nós vamos tratar várias frações e mais para frente eu estarei falando especificamente sobre esses detalhes. Né? Essa é a minha mensagem para vocês, que feito é melhor que perfeito. Aqui nós temos o nosso sumário e, finalmente, potenciação, as principais habilidades conforme BNCC, e entramos no assunto específico de potenciação, que é potenciação com números, com expoente natural. Né? Então eu começo, antes de entrar em detalhes maiores, né, mais específicos da potenciação, eu já trago o que eu falei aqui no começo, que é que a potenciação é uma simples multiplicação com números iguais. Então, assim, além dela, ela não é assim, vamos dizer, ela é sim uma simples multiplicação, mas ela tem um detalhe específico, é que é a multiplicação que ocorre com números iguais. Aí sim é potenciação. Eu trago aqui para vocês esse primeiro exemplo, né, onde nós temos aqui os números, o número, na verdade, 2 multiplicando 2, multiplicando 2. Vocês veem aqui que são três números iguais. Né? Vou dar um zoom aqui. Né? São três números iguais. Né? E essa multiplicação, né, ela gera uma resposta que é o 8. Né? Então é isso. Você tem aqui 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8, tá aí de rosa na resposta. Então você vê que essa é uma multiplicação, mas ela tem esse detalhe, assim como as outras que vão vir aqui embaixo, né, logo abaixo, que são multiplicações também com números iguais. Vocês podem ver aqui o número 3, 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, né, essa multiplicação. Então, aqui logo abaixo você tem 4 vezes 4, que dá 16, e aqui embaixo tem 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes, né? Então não importa quantas vezes o número aparece. Por exemplo, aqui no primeiro exemplo nós temos o número aparecendo 3 vezes, aqui no segundo 4 vezes iguais, aqui 2 vezes o número 4 igual, e aqui embaixo 6 números 1 igual. Né? Não importa quantas vezes ele aparece igual. O importante é que os números sejam iguais, mas não importa quantas vezes ele aparece. Né? Cada cálculo as potências elas vão dizer para a gente. Né? Então, no momento, eu não vou nem falar de potência. Vocês estão vendo aqui os números iguais, não é verdade? Vamos lá. Lembrando também que aqui eu estou usando o sinal de vezes. Uma hora eu uso o X para vezes e outra hora eu uso a bolinha, o ponto, né? Ponto final.
que aqui representa, qualquer um dos dois representa multiplicação, só para treinar aí, treinando a mente, né? Aqui ao lado eu mostro uma multiplicação onde os termos não são iguais, né? Deixa eu tirar o zoom aqui para poder mostrar para vocês, que aqui eu tenho o número 2, número 3 e o número 5, quer dizer, são três números totalmente diferentes, né? Você tem 2 vezes 3, que dá 6, e 6 vezes 5, que vai dar 30, que é o que está aí na resposta. É isso. Então tá aí. Essa não é uma potenciação, isso é uma multiplicação simples, né? Porém, ela não apresenta números iguais, portanto, ela não pode ser dita como potenciação. Aqui eu já começo a falar de potenciação, né, por causa que é para lembrar que a potenciação ela é com números iguais. Então, esses números iguais aqui, eles poderão ser escritos como potenciação. Vamos ver, né? Vamos ver aqui como a transformação em potência, né? Transformando esses números em potência. Ok? Então, por exemplo, aqui começando com aqueles exemplos que nós já fizemos, aqui nesse caso, onde nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 como resposta, né? Multiplicando dá 8 como resposta, você vê que o número 2 ele aparece 3 vezes, tá? Então, se eu não quisesse escrever esse número 2 3 vezes se multiplicando, como é que eu poderia escrevê-lo de uma forma diferente, em potência? Em vez de escrevê-lo 3 vezes, eu escreveria um número 3 aqui em cima dele, certo? Em cima do número 2, eu escreveria esse número 3 que vocês estão vendo aqui, tá? Vou tirar aqui para ver se eu consigo já para usar a caneta. Então, reparem que esse 3 aqui, ele está representando a quantidade de vezes que o número 2 vai se multiplicar. Vamos aqui para o lado, ó. Você vê que está aqui, ó. Está aqui, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? E justamente essa quantidade 3 vezes, ela está sendo representada aqui pelo número 3, né? No 2 aqui, ó. O número que se repete é o 2, quantas vezes? 3. Então é esse 3 que está aqui em cima. E a resposta é a mesma, 8. Mentalmente você poderia ter feito. Então você vê que o 3, ele não entra na multiplicação. Ele não faz parte do cálculo. Em hora nenhuma, esse 3 vai entrar no cálculo. Ele é apenas para me dizer quantas vezes esse número 2 vai ser repetido. Está aqui, ó. Você vê algum número 3 aqui? Não. Mas você vê o número 2 3 vezes. Então é isso. Né? Olhando assim, se torna bem simples. Né? Você vê que o número que está lá em cima, ele nem entra no cálculo. Vamos a um exemplo aqui, o próximo. Que é aqui, nós temos o número 3, né, repetido aqui quantas vezes? 4 vezes. Então, deixa eu fazer esse cálculo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Veja, aqui nós temos 3 vezes 3, que dá 9, não é verdade? 9 vezes 3 dá quanto? 27. 27 vezes 3 dá quanto? 81, que é o que está aí na resposta, certo? Então tá, o número 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 81. E se eu não quisesse escrever o número 3 4 vezes, quisesse colocar resumido esse cálculo, então resumindo esse cálculo, né, em vez de repetir o número 3 4 vezes, eu colocaria só um 4 aqui em cima. Você vê que o 4 ele é pequenininho, né, e é acima, né, ele está aqui, ó, flutuando aqui, ó, flutuando ao lado da parte de cima do número, né? Então, veja aqui, ó, deixa eu circular aqui o número 4, para você ver. Ó. Agora deixa eu chamar a atenção para uma coisa de novo que eu já falei. Você vê que esse número 4, aqui ao lado, ele apareceu no cálculo. Aqui você vê algum número 4 aqui, ó. Aqui, ó. Nessa operação você não vê o número 4. Ele é apenas para dizer que o número 3 está repetido 1, 2, 3, 4 vezes. Então é isso. Para eu não escrever o número 3 4 vezes, eu coloco só um 4 aqui em cima. E aqui mentalmente, né? Mentalmente eu já sei que aí é o número 3 se multiplicando 4 vezes. Então você pode fazer até aquele cálculo mental ou aqui nos dedinhos mesmo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. É isso.
O mesmo caso aqui, por exemplo, quando nós temos aqui 4 vezes 4. Né? Você vê que aqui o número 4 está repetido quantas vezes? 2, não é? Se eu não quisesse escrever o número 4 vezes 4, eu poderia só escrever 4 elevado a 2. Já falei uma palavra diferente, elevado. Eu nem ia falar disso agora, mas tudo bem, é assim que se lê, que se fala, tá? O número que fica aqui em cima, né? Quando a gente vai falar, a gente diz que esse 4 está elevado a esse 2, tá? Mas é isso, o número 2 aqui é só para dizer que o 4, ele se multiplica, ele multiplica ele mesmo 2 vezes. Né? E 4 vezes 4 dá 16, por isso que 4 ao quadrado é 16, porque mentalmente você faz 4 vezes 4, né? E aqui o número 1, você vê que olha que o cálculo aqui ele já fica bastante grande. Nos outros aqui eu tenho o número 2 3 vezes, aqui tem 4 vezes, aqui tem 2 vezes, aqui tem 6, ou é 5? São 5, né? São 5. Então são 5 vezes o número 1 aí, né? Mas, apesar de ser bem grande, não é um cálculo difícil, né? Apenas ocupa muito espaço. Vamos lá. Reparem que aqui se você for multiplicando parte a parte, você vai dizer que 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1 também, que já é o que está na resposta. Ok? Ele pergunta quantas vezes o número 1 apareceu? 5, né? Mas não tem nenhum número 5 nesse cálculo. Mas eu não quero escrever um cálculo muito grande aqui. Ó. Como é que eu faço? Eu faço assim. Ó. Eu coloco o número 1 e coloco um 5 aqui em cima. Só para dizer assim, ó, aqui é uma potência onde o número 1 está elevado ao 5, né? Tá? Depois eu falo mais a linguagem, que eu vou chegar no momento que eu vou explicar. Cada número desse aí ele tem um nome, né? na potenciação. Tá? Então é isso. Aqui está me dizendo o quê? Que o número 1 está multiplicando ele mesmo 5 vezes. Porém, o número 5 não entra no cálculo. Vejam isso. Fiquem muito espertos. É apenas para dizer que o número 1 se multiplica por ele mesmo 5 vezes. Como eu disse, potência ela é multiplicação de números iguais. De aparecer um número diferente, não é mais potência, tá bom? Portanto, se você tentar multiplicar 1 vezes 5 aqui, como muita gente faz errado, você já errou, porque já não é potência, tá? Já não é potência. Agora sim, vou resolver potências, tá? É como eu disse, né? Veja, eu vou pegar, aqui são novos exemplos, né? Agora eu já sei como é que resolve essas potências e aí a gente vai resolver. Olha, reparem, o número está aqui simplificado no começo. Aí está dizendo 2 à quarta. Quanto vale 2 à quarta? Então, para resolver, eu já sei que eu vou pegar esse meu número 2 e vou multiplicar por ele mesmo. Quantas vezes? 4 vezes. Então, vem cá. 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E aí, gente, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 16. Não, dá 8, perdão. E 8 vezes 2 dá 16. Ok? É isso. Você vê que o 4 que está aqui em cima no expoente, que nós já falamos que isso aqui é expoente, né? Aliás, eu nem tinha dito expoente, eu tinha dito que o 2 estava elevado a 4, mas sem querer eu vou soltando, porque é uma linguagem, para quem já tem costume com a linguagem, é uma linguagem corrente, né? Você já começa a falar ela, né? Então é isso. O 2 está elevado ao 4, que eu chamei de expoente, mas não precisa aprender agora não. Já eu mostro, aí vocês vão ter, né, que gravar mesmo, vai decorando e vai memorizando e vai aprendendo. E aí, gente, tá aqui, você vê que no meu cálculo aqui ao lado não aparece nenhum número 4, jamais, mas sim o 2, 4 vezes, que dá uma resposta de 16. Próximo número tem aqui, ó, o 1 elevado ao número 6. Isso é uma potência? Né? Como é que eu resolvo? Vamos pegar o número 1 e vamos escrevê-lo 6 vezes, se multiplicando. 1 vezes 1, aí 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então, 1 vezes 1 dá 1, 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 que é a resposta 1. Então, é isso. Você vê que é um cálculo grande? Mas ao escrevê-lo, ele é muito pequeno, né? 1 elevado a 6, olha como economizou espaço.
E aí é tipo assim, é um cálculo que você não vai precisar, se você souber fazer mentalmente, você não vai precisar escrever. Por isso que o poder da potência é esse, ele serve para simplificar a escrita até, vamos dizer assim. Ó. Mas você pode já vir direto para a resposta, né? Você pode, já sabe que 1/6, 1 elevado a 6, ou 1/6 potência, né, como a gente fala, é 1. Por exemplo, aqui você poderia dizer que 2/4 já poderia vir para a resposta, dá 16. Você já sabe, ou então você fez mentalmente. Então, esse era a importância da potência. Ela lhe evitaria, vamos dizer, economizaria, né, de você escrever e calcular tudo isso aqui no papel. Você poderia fazer isso aqui mentalmente, tá? Mesma coisa aqui do 1 elevado a 6. Repare que eu estou circulando aqui para dizer que essa parte do cálculo aqui, se você sabe ela mentalmente, não precisava escrever, não é verdade? Agora vamos aqui a 4 elevado a 3, tá? Bom, agora temos 4 a terceira, né? Ou seja, 4 elevado ao número 3, né? Ou 4 a terceira. Então, poderíamos fazer mentalmente, né, esse cálculo e já ir para a resposta, que dá 64. Lembrando que o número 3 que está aqui em cima, ele não entra no cálculo, ele é apenas para dizer que o número 4, que é esse número aqui de baixo, ele vai ser repetido 3 vezes. Deixa eu diminuir o zoom para fazer esse cálculo aqui parte a parte. Então, ficaria assim, 4 vezes 4, que nós sabemos que dá 16, e 16 vezes 4, que dá 64. Né? 4 vezes 16 dá 64, que é o que já está aí na resposta. Certo? Então, veja que poderíamos ter feito esse cálculo mental, né? Ou não. Né? Ou poderíamos sim pegar um papel, um rascunho, né? E digamos que você não quisesse colocar dentro do seu cálculo toda essa parte aqui que você calculou, poderia fazer um rascunho e colocar só a resposta, né? Ou pode colocar sim o cálculo, né? Fique à vontade. A questão é que, por exemplo, quando tem cálculos muito grandes, por exemplo, já pensou em escrever 1 elevado a 50? Você vai escrever o número 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 50 vezes, né? Sabendo que essa multiplicação 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar como resposta no final 1. Então, é desnecessário, né? Na verdade. Então, ela nos economizaria de escrever o número 1 vezes 1 50 vezes, né? Olha, pessoal, você pode estar se perguntando assim, em que eu vou usar? Mas aparecem cálculos como esse, por exemplo, quando você já está na área profissional fazendo, por exemplo, na área de engenharia ou na área mesmo, vamos dizer assim, até na área, vamos dizer, de agricultura, né? A parte, quando entra na parte de cálculos mais avançados, né? São usados esses cálculos, aparecem cálculos assim, com potências muito grandes. Não estou dizendo que aparece 1 elevado a 50, justamente estou dizendo que não possa aparecer, né? Há cálculos muito grandes que podem ser simplificados assim, colocando apenas a potência, e aí você vai direto para a resposta, né? 1 elevado a 50 é igual a 1, né? Então, aqui, por exemplo, você tem aqui 3 a terceira, então é o número 3 quantas vezes? Por coincidência, né? Por coincidência, que essa é uma coincidência que eu fiz de propósito, o número 3 está elevado à terceira. Então esse 3 pequenininho aqui, ele está dizendo que o 3 grandão vai se repetir 3 vezes. Por coincidência, aí eu diria assim, o expoente está aparecendo dentro do cálculo, e você me diria, tá aí o número 3. Mas na verdade, né? Eu estou repetindo o número grande, esse número que está embaixo do 3 pequeno. O 3 pequeno ele é apenas para dizer que o grande, o 3, o número que a gente chama de base, mas eu vou já mostrar tudo, ele está se repetindo 3 vezes, tá? Então, quem está se repetindo 3 vezes, na verdade, é esse número maior aqui de baixo, tá? Espera aí que avançou.
O número que está sendo repetido é esse aqui, ó. Tá? Ele está se repetindo 1, 2, 3 vezes. E por que 3 vezes? Porque o número do expoente é 3. Então, o 3 faz com que repita 1, 2, 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Show! Aí tem uma particularidade que eu quero apresentar aqui para vocês, já adiantando um pouco das particularidades, né? É que quando o número pequeno que fica aqui em cima ele é zero, né? Já que ele representa a quantidade de vezes que o número de baixo se repete, aí acontece uma particularidade. Quando ele é zero, ó, você aqui tem um zero, está dizendo que o número 3 vai ser repetido quantas vezes? 0 vezes. Por isso que eu já coloquei aqui. Ó. Eu coloquei aqui 0, 0 vezes, né? Vocês estão vendo aqui. E a resposta dá 1. Né? É bem diferente isso aqui. É algo assim, pô, meio complexo de se entender, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que existe uma demonstração, existe um cálculo que prova que dá que a resposta é 1. Né? E nós, para não estarmos fazendo esses cálculos, a gente absorve isso. Aprende que quando esse expoente é 0, nós temos como resposta o número 1. Certo? Ok, pessoal? Então vamos para frente, né? Vamos para frente. Bom, agora que vocês já conhecem, já sabem do que se trata uma potência, já sabem que ela é uma simples multiplicação com números iguais, né? Principalmente lembra disso, é uma multiplicação com números iguais. Você sabendo disso, você vai para frente, vai-se embora com muita facilidade. Então, sabendo disso, é por isso que agora sim eu posso mostrar para vocês um exemplo que ele foi inspirado numa lenda, né? Uma lenda contada, né? Contada por Malba Tahan. Malba Tahan, esse nome que está aqui, é um escritor, né? E ele faz contos, né? Em que envolve matemática, de uma forma bem suave para que você, né, entenda que, vamos dizer assim, se envolva e queira saber, queira descobrir, né? E veja que aquele cálculo se encaixa na história, né? Na história dele, Marina, né? A personagem que Marina decidiu colocar grãos de arroz em um tabuleiro de xadrez. Você tirou as peças do xadrez e resolveu colocar grãozinhos de arroz, certo? Sendo um grão na primeira casa, tá? Então, Marina, como eu estava dizendo, colocou um grão na primeira casa e em cada casa seguinte o dobro. Olha que dobro é 2 vezes, tá? Então ela colocou o dobro de grãos da anterior. Então se na primeira ela colocou 1, aí ficou assim, ó. Assim nas casas do tabuleiro ela terá. Então na primeira casa, eu estou colocando aqui, estão vendo aí, ó, 1 grão. Na segunda casa, o dobro, ou seja, 2 vezes 1. 2 grãos então, né? Na terceira casa, 2 vezes 2. Quer dizer, se ela já tinha 2, para ela colocar o dobro, ela dobra o 2. Então ela fica com 2 vezes 2 grãos. Que é claro que a gente sabe que dá 4, mas eu vou manter assim, 2 vezes 2. E agora ela pega esse 2 vezes 2 e multiplica por 2 novamente, que é aqui na quarta casa. Então, na quinta casa, ela vai pegar o da quarta, que é essa que está aqui, ó, né? Aqui é o da quarta casa. Deixa eu puxar uma seta aqui para vocês. Deixa eu ver. Pronto, aqui eu estou na quarta casa. Estou na quarta casa e eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui na quinta casa, eu vou pegar esse 2 vezes 2 vezes 2 que eu tinha e vou dobrar, vou multiplicar por 2 de novo. E vou ficar, cada vez eu acrescento a multiplicação por 2. Estão reparando? Tem um detalhe aí, ó. Quinta casa, né? Eu estou aqui agora, ó. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu estou na quinta casa. Então, na quinta casa aparece quantas vezes o número 2? 4 vezes. Na quarta casa aparece quantas vezes o número 2? 3. Na terceira casa, que era essa, apareceu o número 2 2 vezes. Na segunda casa, o número 2 uma vez. E por aí vai, de modo que assim por diante. Então, na 11ª casa é a casa número 11, né? A 11ª, ela terá, ó, olha o raciocínio. Se aqui na quinta casa, número 5, eu tenho o número 2 4 vezes, eu tenho
uma unidade a menos do que o número que está lá na casa. Então, se o número da casa é 11, eu vou ter 10, um número a menos, né, como eu tinha dito. 10 número 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes o número 2 se multiplicando. Que pode ser, lembra que a gente aprendeu a transformar aí? Se o número 2 é 10 vezes, ele pode ser representado. Ó, aqui está bem grande, repare, olha o que é a potenciação, o poder que ela tem. Ó. Esse número bem grande aqui, ó, ele está sendo... perdão que eu já estou adiantando. Ele está sendo simplesmente representado aqui só nesse aqui. Está aqui, 2 elevado a 10 circulado. Entendido? Essa situação, gente, é isso aqui. Ó. Eu não sei se eu deveria falar primeiro ou mostrar a figura depois ou o contrário. Mas o que ela fez foi isso aqui, ó. Repare. Ó, vou dar um zoom aqui, fica bom de ver. Ó. Na primeira casa ela colocou 1 grão. Depois na segunda casa ela colocou o dobro, né? 2 vezes 1, que dá 2. Na terceira casa, como eu disse, olha. Então vamos aqui, ó. Aqui na primeira casa ela coloca 1 grão. Na segunda casa ela dobra, né? Faz 2 vezes 1, que dá 2. Então deixa esse 2 aí. Então na terceira casa, então primeira casa, segunda casa, terceira casa. Na terceira casa ela pega 2, ela dobra o que estava na segunda. Na segunda casa, né? Na terceira ela faz o dobro do que está na segunda, que é 2. Então aqui na quarta casa ela vai pegar, vai fazer 2 vezes o que tem aqui na terceira. O que está na terceira, né? 2 vezes 2, então ela vai ficar aqui o dobro de 2 vezes 2. Então, ó, casa 4, o número 2 aparece 3 vezes. Isso aqui é só uma coincidência desse exemplo, tá? Não quer dizer, tem esse negócio de casa. Não. Aqui é só um exemplo, só para esse caso aí, tá? E na quinta casa, ela vai preenchendo, ó, Na quinta casa, que é essa aqui, onde vocês estão vendo mais grãos, aqui tem. Ela vai pegar e vai fazer o dobro do que tem lá na casa anterior, que é na quarta. O que tem na casa anterior? Tem 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu vou escrever aqui 2 vezes 2 vezes 2. E aí aparece o número 2 4 vezes. Ou seja, a quantidade de números 2 aqui é uma unidade a menos do que o da casa. Mas isso é só uma coincidência desse exemplo. Quando ela continua preenchendo, olha uma coisa linda que vai aparecendo aqui. Ó. Olha só. A figura vai ficando assim. Ó. Lá está o número 1 grão, 2 grãos, 4 grãos, 8 grãos, 16 grãos, 32 grãos, 64, 128, 256 grãos, o dobro dá 512, né? E o dobro de 512 dá 1024 grãos aqui na 11ª casa. Isso quer dizer que o 2 elevado à 10ª potência dá o quê? 1024 grãos. Isso você vê que os grãos estão arrumadinhos, como se eles conseguissem ficar assim, tão arrumadinho assim, né? A não ser que você vá passando cola aqui, alguma coisa para grudar mesmo eles, porque senão vai ficar nisso aqui, ó. Isso aqui seria nós tentando, sem cola, colocar todo mundo aí, todos os grãos de arroz. Olha que imensidão aí, ó. Isso também, é claro, à medida que eu vou avançando, já está aqui na casa mais do que na casa 11, né? Aqui já está, olha só, preenchendo todas as casas do xadrez, daria esse monte de arroz aí. Bom, isso é só um exemplo, só para vocês terem ideia do poder da potência, né? Como uma quantidade tão imensa de arroz, ela poderia... Se a pessoa colocar um por um aqui, em vez disso eu posso colocar apenas numa potência, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui 2 elevado a 10, que representaria essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, tá? Olha só quantos grãos já não tem aqui, né? É algo parecido com já essa outra. Bom, então esse é o poder da potência. Quer dizer o seguinte, né, minha gente? Ó, que é aí no exemplo de Marina, né, 2 elevado a 10º, o 2 aparece 10 vezes, então posso colocar apenas 2 elevado a 10º, né, economizando todos esses cálculos, não é verdade? E agora vamos falar de cada parte disso aí. Ó. Como é que se lê esse número aqui, gente? E agora eu vou falar já de como se lê isso aqui. Ó. Talvez eu já tenha falado aí, assim, sem querer, porque como eu disse, a linguagem para quem já sabe, ela vai saindo assim, normalmente. Então, lemos assim, ó. A base, o número que está aqui embaixo, né, o 2, aí a gente diz assim, 2 elevado a 10, certo? Isso aí acho que eu já até falei, falei.
Ou poderia ser assim. Deixa eu diminuir aqui. Tá. Ou poderia ser 2 elevado à 10ª potência. Em vez de dizer 2 elevado a 10, em vez de 10 eu posso dizer 10ª potência. Certo? E sim, agora cada parte dessa, por exemplo, o número que está embaixo, o 2, ele é o quê? A gente chama de base. Base. Né? Essa base, se você for olhar para a vida real, a base é aquele que está sentado no chão. Como o 10 é um número que parece que está flutuando, ele não é a base. A base são, como eu disse, no mundo real são coisas que estão para o chão, né? Sustentando algo. Então é como se o 2 sustentasse o 10. O 10 ele é chamado de expoente. Certo? Estou indo bem com calma para que vocês vão fixando cada coisa. Eu sei que isso aumenta o tempo da aula, tá? Porém, é importante para ir fixando cada detalhe. Veja outro exemplo de potenciação com base e expoente natural. Agora sim, eu vou voltar aqui para o título, né? Expoente natural. Tá? Expoente, você já sabe que é esse númerozinho que fica aqui em cima, né? E por que ele é natural? Aí vem essa palavra natural, vem lá dos conjuntos dos números naturais, certo? Que são números a partir do zero. 0, 1, 2, 3 até o infinito, correto? Justamente, quer dizer que nos meus expoentes eu só posso usar esses números positivos, por enquanto, para essa aula. Porque depois nós vamos aprender que vamos poder usar os expoentes que quisermos. Vamos por parte. Depois vamos usar os inteiros, né, que são os negativos, por exemplo, que vão vir desde os números infinitos, menos 3, menos 2, menos 1, né? Aí 0, 1 e vai, tá? Por enquanto, para essa aula, vamos usar apenas os naturais, ou seja, apenas números positivos nos nossos expoentes. Aqui é um exemplo, ele tem uma base 5 e tem um expoente 3. Isso quer dizer para mim que o 3 vai entrar no cálculo? Não, mas o 5 sim. Ele vai ser repetido quantas vezes? 1, 2, 3. Pronto, 3 vezes. Por que 3? Por causa do expoente, que é 3. E aí nós temos 5 vezes 5, que dá 25, e 25 vezes 5 dá 125, que é aqui, já está aqui na nossa resposta. Simples, gente. Olha, você vê que o que é potência? É uma multiplicação com números iguais. Só isso. Né? Tá aí ó, o que eu falei. Quem é a base? A base... Deixa que minha caneta voltar aqui. A base é 5, o expoente é 3, a potência é 5 a terceira, ou 5 elevado a 3. E a potenciação é o cálculo em si, é 5 a terceira igual a 125. A potenciação é resolvendo a potência, né? Essa é a potenciação. É quando eu resolvo a potência. Agora vamos ampliar o estudo da potenciação e calcular o valor de potências de base racional. O que é base racional e expoente natural? Vamos lá, vou voltar aqui. Nós estávamos usando aqui as bases, aqui foi 2, aqui nos nossos outros exemplos, só bases que eram números naturais. Né? As bases, os números esses que ficam embaixo, eram só números positivos, então eles eram números naturais. Mas aqui agora, que está sendo dito aqui agora, nos números também de baixo, nós já podemos usar tanto números, os de baixo, não os expoentes, as bases. Falando de baixo, que é uma linguagem, vamos dizer assim, corriqueira, mas eu já disse o nome é base, então pronto. Agora, nossas bases, elas poderão ser racional. O que é número racional? É aquele que apresenta-se em forma de fração. Faltou dizer também que não só racional, nós vamos também usar bases. Aliás, não vou puxar essa seta aqui não, mas também nós vamos poder usar bases, vamos usar bases inteiras. Bases inteiras quer dizer que são as bases que podem aparecer com números negativos, tá? Tá bom? A base racional é a base que aparece a fração, para ficar gravado aqui, ó, fração. E o número inteiro? As bases inteiras são as bases que apresentam números negativos. Por exemplo, menos 2, menos 1, tá? Também pode ser 0, pode ser 1, porque o inteiro engloba os naturais. Exemplo, aqui tem uma base, a base é menos 3. Não tínhamos visto nenhuma base negativa ainda, mas agora sim estamos vendo.
Isso quer dizer que essa minha base negativa vai se repetir quantas vezes? Né? Tá aqui, a potência, quem é? A potência é menos 3 elevado a quarta. Esse 4 não entra no cálculo, ele apenas diz que a minha base, menos 3, vai se repetir 4 vezes. Então, está aqui 1, 2, 3, 4. Multiplicando os sinais, nós temos menos por menos, que dá mais. Esse mais aqui por esse menos dá menos, né? Porque são diferentes. E esse menos por esse menos dá mais. Quando os sinais são iguais, dá sempre mais. Aprendemos isso. Então, agora nós já temos o sinal da resposta, que é esse mais, esse último que eu calculei aqui, esse último, né, que apareceu para mim. Tá aqui, ó. Ele vem para a resposta, ele é o mais. E agora a base, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3 dá 81, tá? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 3 dá 81, que é a nossa resposta, tá aqui, 81. Show! Agora, vamos supor que a minha base, tem um erro aqui, ó, gente. Aqui é 0,1, né? Nem reparei, ó. Meu amigo, é isso, normal. A minha base é menos 0,1 elevado a 3. Como é que eu resolvo? Isso quer dizer o seguinte, o meu 3 vai entrar, o meu 3 aqui vai entrar no cálculo, o meu expoente? Não. Ele é apenas para dizer que minha base, 0,1, vai se repetir 1, 2, 3 vezes. São iguais e se multiplicam. Os sinais, eu vou fazer menos vezes menos, dá o quê? Mais, né? Porque sinais iguais dá mais. Agora, mais vezes menos dá o quê? Menos. Por quê? Sinais diferentes dá menos. Então, esse menos vem para a resposta. 0,1 vezes 0,1, se nós calcularmos, dá 0,01. E 0,01 vezes 0,1 vai dar 0,001. Eu não vou fazer esse cálculo aqui, vocês fazem, tá? E esse 0,01 vai para a nossa resposta. Então, está calculado. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, porque, como eu disse, podemos fazer cálculos mentais, não podemos? Podemos, né? E temos que prestar atenção que os sinais também podem ser feitos mentalmente, usando a seguinte técnica, certo? A seguinte técnica. Deixa eu apagar aqui todos esses rabiscos aí. Então eu quero chamar a atenção de vocês agora para isso. Veja, aqui no nosso primeiro exemplo, o expoente é um número par, certo? E aqui no nosso segundo exemplo, o nosso expoente é um número ímpar, tá? Eu estou chamando a atenção por quê? Porque nossas bases elas são negativas, certo? Essa é negativa e essa é negativa. Então, independente do número que está na base, repare, quando o expoente aqui é um número par, aí é aquilo que eu expliquei para vocês, quantidade de sinais negativos, quando ela é par, a quantidade é par, sempre a resposta dá positiva. Quer dizer o seguinte, que se o meu expoente é par, minha resposta vai dar sempre o meu sinal, ou seja, o sinal vai ser sempre o sinal da resposta, né? Vou colocar aqui, o sinal da resposta será o quê? Positivo, tá? Pode reparar, ó. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos e menos por menos dá mais, que é o sinal da resposta. Viu que é positivo? Por quê? Porque o que eu acabei de falar, porque o meu número aqui, ele é um 4, tá? O meu expoente, ele é 4, e 4 é um número positivo. Agora vamos falar aqui do expoente, né? Quando ele é ímpar, né? Deixa eu mexer aqui um pouquinho para centralizar. Pronto. Então, se o meu expoente aqui é ímpar, que é o nosso caso aqui, né? Nesse exemplo aqui, que é o exemplo aqui de baixo, tá? O expoente aqui é ímpar, tá? O expoente é ímpar e o sinal é negativo. Então, vamos lá. Se o expoente é 3, ele é ímpar, reparem que a base é ímpar.
Reparem que a base aqui, 0,1, ela é escrita 3 vezes, né? E o sinal também, né? Reparem, não vão esquecer, né? Lembra que o sinal é junto da base. Então, veja, menos vezes menos dá mais. E mais aqui vezes esse menos agora dá o quê? Menos, que é o sinal que vai para a resposta. Então, veja que no final das contas ficou menos. Por quê? Porque o expoente era ímpar. Então, ele me deu uma quantidade ímpar, que sempre que o número negativo ele aparece em quantidades ímpares, o sinal da resposta, então ímpar me dá o quê? O sinal da resposta é eu coloquei é negativo, beleza? Então grave isso, certo? Agora, quando que o expoente ímpar me dá uma resposta negativa? Só se a base for negativa, viu, gente? Detalhe, viu? Essa preocupação todinha aqui nossa de reparar se o expoente é par ou se o expoente é ímpar, é quando a minha base for negativa, viu? Porque se ela for positiva, jamais eu vou ter resposta negativa. Tudo vai dar positivo. Né? Que é por exemplo, eu vou pegar um número aqui embaixo. Esse ainda está negativo. Vamos procurar um positivo. Tá. Não apareceu. Eu vou criar aqui um exemplo para vocês. Ó. Vou criar aqui um exemplo. Vou pegar aqui mais 3 e vou elevar a... Vamos elevar a um ímpar, né? Eu vou pegar um ímpar, né? Que eu disse que quando o expoente é ímpar, vou pegar 5. Olha, é grande esse cálculo, hein? Então quer dizer que minha base 3 ela vai se multiplicar 3 vezes, certo? Eu nem preciso colocar esse sinal, porque quando ele é positivo, eu já disse, não precisa colocar o sinal, eu vou só trabalhar ele mentalmente, né? Vou trabalhar ele mentalmente. Estou escrevendo números repetidos 5 vezes. Olha, você vê que o número 5 aqui ele não entra nesse meu cálculo. O cálculo é só com o número 3. Só que ele diz que o 3 é 5 vezes. Então vamos lá. Se aqui é mais nesse 3, eu faço mais por mais, dá mais. Mais por mais aqui, dá mais. Mais por mais, dá mais. E mais por mais, dá mais. Acabou. Então esse mais aqui é o da resposta. Entendido? Ó, veja, o expoente foi ímpar, mas a resposta não deu negativa. Por quê? Porque a minha base ela é positiva. Então, bases positivas, eu não quero nem olhar se o expoente é par ou ímpar. A resposta dá sempre mais, independente de quanto vai dar esse número aqui. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81 dá 243. Beleza? Aí sim, né? Olha, agora eu vou fazer com o número 2. Eu vou fazer o número 2. Número 2 positivo. Nem vou colocar o sinal. Ele está se repetindo quantas vezes? 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu não quero nem saber se o expoente aqui ele é positivo, ele é par ou se ele é ímpar. A minha base é positiva? Eu já sei que minha resposta é positiva. Entendido? Aqui, vou fazer um cálculo bem grande. Vou colocar 5 elevado a 7. Olha só. Ó. Base é positiva, o 5 é. Então a resposta é positiva. Não interessa nem quem está aqui em cima do expoente. Entendido? Agora, se eu quisesse fazer, eu ia fazer 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Mas o sinal eu já saberia. Beleza? Então, para frente aqui, o próximo número, agora sim, é uma base racional e negativa. Aí, muita atenção, a base é negativa. Aí, agora eu quero saber quem é o expoente. Ele é par ou ele é ímpar? É par. Então, olha a minha resposta aqui, ó, positiva. De onde é que vem isso? Daqui, do cálculo, do desenvolvimento. Quando você pega essa base, menos 1/3, e repete ela uma vez e 2 vezes, aí você repete o sinal também. Por isso que você, quando for fazer menos vezes menos, vai dar o quê? Vai dar mais, que é o que vai estar aqui. E nós já sabemos que nem precisava ter feito isso. Como eu disse, no caso, aqui 2 é par. Se é par, quando a base é negativa, aí, meu amigo, a minha resposta ela dá positiva. Isso é uma decoreba, né? Então é isso.
Sim, agora como eu disse, se a base está elevado ao expoente 2, ela é repetida 2 vezes. Aí como é que resolve isso? Nós temos multiplicações de frações, que se resolve fazendo numerador vezes numerador, ou seja, 1 vezes 1 que dá 1, aí já vem para a resposta aqui 1. E o denominador vezes o denominador, ou seja, 3 vezes 3 que dá o quê? 9, né? Que já está aqui ó, embaixo, 9. Tá? O menos vezes menos, que deu mais, que já está aqui na resposta, e acabou. Simples. Aquilo que eu falei, ó, o expoente sendo zero, ele está dizendo que a base vai ser repetida 0 vezes. Então isso aqui é algo que a gente não consegue, pode provar, mas eu não vou provar agora, a gente vai só absorver que quando o expoente é 0, a resposta dá sempre 1. E 1, gente, não é, veja só, como aqui dentro, né? Mesmo que aqui dentro tivesse negativo ou positivo, não importa, isso ia dar sempre 1 positivo. O que eu estou falando? Que se fosse assim, entre parênteses, lembre-se que isso é se o sinal de menos estiver dentro do parênteses. Elevado a 0 dá quanto? A 1 também. 1 positivo? Sim. Ah, mas aqui era negativo. Não importa não, aqui não é 0. Viu? É isso. Pronto, esse é o exemplo aqui, ó. Vou já chegar nele, vamos para cá. E quando o meu expoente é 1, isso quer dizer que a base vai ser repetida apenas uma vez. Então, quer dizer, ela já é a própria resposta. Só isso. Quando o expoente é 0, quer dizer o quê? Que não importa se a base é positiva ou negativa, seja o número que for, a resposta dará sempre positiva. Com um detalhe que é o que eu vou falar agora aqui, nesses dois exemplos. Tem os detalhes, né? Tudo tem detalhe. Então, isso me lembra que todo grande plano, né, para dar certo, é preciso que cada pequeno detalhe dê certo. Né? É o caso. Né? No dia a dia, para que grandes planos se realizem, é preciso que você concretize cada detalhe, o passo a passo, não é verdade? Então aqui, por exemplo, veja que o sinal de menos ficou fora do parêntese, certo? Reparem aqui, eu vou puxar aqui uma seta mostrando, olha, o sinal de menos está fora do parênteses. Quer dizer que esse sinal de menos ele não está elevado a esse expoente aqui, tá? Ele não está elevado, ele está fora desse cálculo. Então ele não vai ser processado. Isso quer dizer o seguinte, que ele vai ser apenas, lá na resposta ele vai ser apenas, durante o cálculo ele vai ser apenas repetido. O que é isso? Que se ele está aqui fora, ao calcular eu continuo escrevendo ele aqui fora. Certo? Aí abro o parêntese, você vê aqui, abro esse parêntese aqui, ó, que é o parêntese que já está lá. E aí vou resolver quem está dentro do parêntese, não é 2 a terceira, ele não está elevado a 2, quer dizer que ele vai se repetir 2 vezes, né? Está aqui uma e está aqui a outra. E se multiplicando, né? Como eles dois, como aqui dentro do parêntese é positivo, né? Você vê que eu repeti também positivo aqui, ó. Repetir positivo e repetir positivo. Ai, essa caneta. Ok? Então tá, como é que eu resolvo isso agora? Para dar a resposta final, eu continuo repetindo o sinal de menos, que estava lá fora do parênteses, repito ele aqui, e faço como a gente aprendeu a fazer. Multiplicação de números que são frações, numerador vezes numerador, 2 vezes 2 dá 4, está aqui. E denominador vezes denominador, 3 vezes 3 dá 9, e que está aqui. Então ficou negativo aí, ó, 4 vezes 9. Embora você tenha um expoente par, você, professor, mas o expoente par, você disse que quando fosse negativo não dava sempre um sinal na resposta positivo. Sim, dá. Se o número negativo estiver elevado ao expoente, que nesse caso aqui, ó, como tem um parênteses colocando ele fora, não está sendo elevado, tá bom? Não está sendo elevado. Nesse caso aqui, só quem está sendo elevado ao expoente 2 é o parêntese, tudo que está dentro do parêntese. Entendido? É isso. E agora mais uma exceção, que é justamente essa aqui, quando o sinal de menos fica fora do parêntese. Aqui tem um erro, né? Aqui está faltando o menos aqui fora, viu, gente?
Aqui, esse cálculo aqui, ó, o parênteses elevado a zero, isso dá 1. Mas esse menos ele vem para esse 1, que é o que está aqui na resposta agora, que eu corrigi. Certo? Bom, chegou a hora das atividades. Eu já poderia parar por aqui, né, pelo que eu já expliquei, mas olhando as atividades, eu resolvi explicar algumas questões para vocês, né? E aí as outras vocês vão fazer pelo modelo, porque apesar de eu ter explicado tudo, eu sei, daria, pelas aulas anteriores, dá. Na verdade, se vocês assistirem, pegaram o conhecimento das aulas anteriores, dá para fazer as questões, porque eu vou escolher questões que tem um pouco de complexidade e que talvez algumas tenham algum detalhe que ainda não foi abordado, porque são em muitos exemplos sempre puxa um conhecimento ou outro de uma outra aula. Então eu vou resolver até para dar, assim, vamos dizer, uma forma de resolver para vocês, né? Um modelo, na verdade. Então a primeira atividade é essa 26 que diz: copie as potências no caderno e calcule o valor de cada uma delas. Então a primeira aí da letra A eu resolvi fazer, né? Essa é simples, né? Nós já até fizemos aí, mas a questão eu tenho aí uma base negativa, né? Reparem, a base ela é negativa, mas o expoente é par, nós poderíamos ir direto, nós já sabemos que quando o expoente é par, esse sinal está elevado ao expoente, né? Então já dá para saber sim que aqui neste caso a resposta vai dar positiva. E nós vamos verificar isso ao repetir, né? Vamos repetir essa base com sinal contudo aqui duas vezes. Uma, duas vezes. Né? Repetido, fazemos menos por menos, que dá mais. Já está aqui na resposta. 3 vezes 3, que dá 9, está aqui na resposta. E 5 vezes 5, que dá 25, está aqui na resposta também. Vou mudar aqui a cor da caneta. Vamos... Ok, só, pronto, é essa mesmo. Próximo exemplo, ele é simples, vocês têm condições de fazer, que é esse aí. E este exemplo em particular foi um exemplo que eu abordei muito na aula passada e aqui eu vou fazer para dar um reforço, certo? Inclusive, falando desse exemplo aqui, eu deixei no final do material, dos slides, eu deixei a revisão de fração imprópria, que também está na aula, desde a aula passada. Vocês podem verificar a revisão lá nos slides. Então veja, gente, aqui eu tenho, vamos focar aqui, nós temos aqui a fração, em preto aqui, ó, menos 1,5, né? Isso aí é 1,5, que se a gente fosse, é 1 inteiro mais meio, né? Seria o equivalente a 1,5, né? A 1,5 em números decimais, certo? E negativo, né? E negativo. Bom, mas não está em número decimal, né? Se estivesse, seria isso, né? Seria menos 1,5 elevado à terceira. Bom, mas não está em número misto. E o que é um número misto? É justamente um número que apresenta uma característica aqui, ó, que é um número inteiro. Deixa eu pegar a caneta aqui para circular. Ele apresenta aqui um número inteiro e um número fracionário. É dois tipos de números, por isso ele se chama misto, por misturar dois tipos de números. Dois tipos de números. E está negativo. Bom, para resolver essa potência, nós temos que pegar essa base e multiplicar ela 3 vezes. Se nós pegarmos o número misto aqui e multiplicarmos 3 vezes, gente, fica mais complicado, certo? Apesar de vocês dizerem assim, vixe, vocês vão ver que o cálculo em si ele já é um pouco, né, diferente, traz uma certa dificuldade. E se você fizer com o número misto, então fica mais. Então nós temos que pegar este número misto, né? Temos que pegar este número misto e transformar ele numa fração imprópria. Exemplo de uma fração imprópria.
Frações impróprias são aquelas frações em que o numerador ele é maior do que o denominador, certo? Esse número aqui, né, como eu disse, que ele representa, né, esse menos 1, esse número misto, menos 1,5, ele representa, né, em número decimal, menos 1,5, ele surge desse número aqui, que vai ser 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2, na verdade. Você vê que o número de cima não é maior do que o de baixo, ou seja, numerador 3 é maior do que o denominador 2. Então, isso é um tipo de fração imprópria. Ela vai se transformar numa fração deste tipo aqui. Ó. Então, isto é uma fração imprópria. Fração imprópria é onde o numerador, a parte de cima, é maior do que o denominador, que é essa parte de baixo. Show? Vamos transformar? Então, primeiramente, pessoal, para transformar, para trabalhar um número misto, quando ele é negativo, nós separamos o sinal. Nós colocamos o número misto, que é esse aqui, ó, certo? Aqui, estou dentro de um parênteses. Está aqui o parênteses, ó. Esse parênteses aqui, tá vendo? Esse aqui. Tá. Agora posso apagar. E para onde foi o sinal de menos? Ele foi aqui para fora, porém ele permanece dentro desse outro parênteses, que é esse original aqui, esse primeiro que veio, né? Esse primeiro que veio, né? Que já veio no número. Porque você vê que o número menos, ele está dentro desse parênteses, ele está sendo elevado ao 3, ao expoente. Então, ele tem que continuar sendo elevado. Para isso, ó, eu deixo ele aqui, ó, dentro desse outro parênteses, que é esse aqui de fora. Que eu estou passando o azul aqui só para vocês verem o porquê desses dois parênteses aí. Esse de fora é o original que veio e esse parênteses interno é o que eu usei para quê? Para justamente separar o sinal de menos do meu número misto. E como é que se resolve um número misto? Aí vamos lá, relembrando, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que eu preciso mostrar para vocês o seguinte. No meu número misto aqui original, quem é o denominador? Não é 2? Então o cálculo diz o seguinte, esse 2 ele continua aqui embaixo, está aqui ele, ó. Eu passo a barra e aí esse meu número 2, ele vai multiplicar o número inteiro, que é esse 1 aqui, não é menos 1, é 1, porque o menos eu já tirei aqui para fora, né? Então vai ficar 2 vezes o 1, tá? 2 vezes o 1, eu coloquei aqui, ó. Vamos aqui para os cálculos. Deixa eu apagar aqui. Ele vai ser, vamos voltar aqui para o começo, ele multiplica, tá vendo? Olha, ele multiplica o número 1 e depois ele é somado com esse outro número 1 que está no numerador, certo? Então é isso, ele multiplica o número inteiro e é somado com o número que já estava lá em cima, que era 1, certo? Voltando, vai ficar, em outras palavras não, matematicamente aí, ó, o cálculo vai ficar 2 vezes 1, está aqui, 2 vezes 1, onde é que está 2 vezes 1 aqui na minha resposta? Está aqui, 2 vezes 1. E agora, mais esse 1 aqui, ó. E está onde? Está aqui, ó, mais 1. Entendido? É isso. Então, para frente. Então, eu estou aqui, né? Estou aqui com esse cálculo. E aí? O que fazer? É resolver, né? É resolver agora o que está aqui, né? Resolver agora aqui dentro. Vai ficar 2 vezes 1 dá quanto? Não dá 2. Esse 2 mais 1, porque está aqui, mais 1, né? Você vê que ele tem uma soma aí. Então vai ficar 2 mais 1 dá 3. Então eu já coloco aqui o meu 3. Sobre quem? Sobre 2 que está aqui embaixo. Então eu repito 2 aqui embaixo. E repito o parêntese, né, que é esse parêntese aqui, o sinal de menos, e repito os outros dois o parêntese de fora e o 3 que está elevado. Agora sim, né? Aí agora sim que está resolvido o número, ele está transformado numa fração imprópria, tá assim, tá aí, né? Pode olhar, deixa eu tirar aqui para limpar a imagem. Vocês estão vendo agora 3 sobre 2, fração imprópria. Não é mais um número misto, e sim a fração imprópria 3 sobre 2. Está aqui, ó, fração imprópria, sim. Então eu já posso devolver o sinal para ela. Menos por mais dá o quê? Dá
menos, aí já está aqui, ó. Eu só fiz, né? Eu devolvi o sinal para ela, tá aqui, ó. Ela ficou assim, tá aqui, ó, aqui dentro. Menos 3 sobre 2 elevado à terceira. Posso resolver agora a potência? Posso. Quando está agora em fração imprópria, aí você pode resolver a potência. Então ele está dizendo que menos 3 sobre 2 vai ser elevado ao expoente 3. Isso quer dizer que eu vou pegar menos 3 sobre 2 e vou repetir 3 vezes. Já está aqui embaixo. Aqui, ó. Menos 3 sobre 2 se multiplicando 3 vezes. Como eu disse lá, né? Aqui, ó. Reparem que o expoente ele é ímpar, né? 3 é ímpar e tem um sinal negativo elevado a esse 3. A resposta vai me dar o quê? Positivo ou negativo? Negativo, né? Perdão. Negativo. E aí eu posso verificar, né? Assim, já que eu já repeti aqui, ó, 3 vezes, o menos 3 sobre 2, eu vou fazer o menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Aí é quem? É a resposta, o menos. Beleza, então é verdade mesmo. Ó. Verifiquei que dá negativo. Eu poderia ter colocado diretamente, mas já estamos aí, né? E agora os números, né? Frações, né? Numerador multiplicando. Então, multiplica numerador por numerador. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Onde é que está? Está aqui, 27. Agora aqui embaixo. Denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. E onde é que está? Está aqui, 8. Então, eu estou com essa fração aqui. Linda. Linda. Acabou o cálculo? Poderíamos, dependendo do... Se você tiver uma opção de marcar e tiver com essa resposta aí, terminou o cálculo. Porém, se você não tiver que marcar nada, o cálculo não termina aí. Você é obrigado a voltar para o número misto. Olha que loucura. Você sai do número misto para uma fração imprópria, encontra uma resposta que é uma fração imprópria, está aqui ela, mas você não pode ficar com ela. Você tem que voltar, agora fazer o caminho invertido, de volta. Da fração imprópria você volta para o número misto. Como é que a gente faz isso? Aí, amigo, a técnica também expliquei na aula passada. Tudo se baseia no denominador. Quem é o meu denominador? É 8, é? Então, eu vou separar esse 27 aqui numa quantidade de números que somados dê 27 na parte superior, no denominador. E eu vou separando de 8 em 8. Por exemplo, 27 eu posso somar, eu posso dizer que é 8. Aí não é mais, né? 8 mais 8 mais 8. Até agora eu tenho 3 vezes 8 dá 24. Para 27 falta quanto? 3. Então eu coloco mais 3. Se eu somar aqui, ó, esse 8 mais esse 8 dá 16. Com mais esse 8 dá 24. Com mais 3 dá 27. Então, show! Eu desmembrei, eu separei meu 27 nessas partes aí. Professor, por que o senhor separou em partes de 8? Porque como o denominador é 8, é ele quem manda. Eu só posso fazer números até no máximo 8. Para que eu fique com 8 sobre 8, 8 sobre 8, 8 sobre 8. 8 dividido por 8 dá quanto, hein, gente? Não dá 1? Aqui também dá 1. E aqui também dá 1. 1 inteiro. E eles vão ser somados. Vai ficar 1 mais 1 mais 1. Vai dar 3. 3 inteiros. E o que sobra, que aqui é 3 oitavos, que não dá para dividir, né? Mas vamos lá. Então, essa divisão de 8 por 8 que dá 1, eu coloquei já aqui embaixo. Está aqui, ó. Eu estava com 8 sobre 8, né? Cadê a caneta? Que ela some aqui. O ponteiro fica tão pequeno. Está aqui, 8 por 8 dá 1. 8 por 8 também. 8 dividido por 8 dá 1. 8 por 8 dá 1. E esse aqui que não dá para dividir é só repetido, né? Aí, como eu disse, soma esses três, né? 1 mais 1 que dá 3, está aqui, ó. E repete mais 3 oitavos. Tá, pronto. E quando eu tenho um número inteiro somado aqui com uma fração, se for somado, aí eu posso tirar o sinal de mais aqui do meio, né? Esse sinal de mais ele pode ficar oculto. E fica só assim, ó. 3 oitavos. Número misto. Número misto. Acabou o cálculo. Acabou, mas é bom. Isso aí, um cálculo desse dá fibra matemática, sabe? A sua cabeça começa, que é de neurônio aí, já se ramificou, se ligou com milhões aí. Multiplicou. Eu tenho certeza que você ficou mais inteligente, porque foi obrigado a assinar um monte de sinais elétricos aí se comunicarem e deu essa loucura. É por isso que a gente fica mais inteligente estudando matemática. Aí eu tenho um detalhe para falar para vocês aqui, ó. Esse cálculo aqui, nessa parte aqui, ó, em que eu estava com minha fração, deixa
Deixa eu apertar aqui para sair. Pronto, limpou. Deixa eu limpar um pouco esse cálculo aí, tá? Então eu vou dar uma limpada nele aí. Não, melhor, nem vai precisar. Eu estou aqui com minha fração, né? Como eu disse, né? Eu tinha feito o meu cálculo aqui, estava aqui uma fração imprópria, onde tem 27 sobre 8, mas eu reparei que o numerador é maior do que o denominador, né? Aí eu vi, rapaz, isso é uma fração imprópria. Eu não posso deixar a resposta assim, eu tenho que transformar no número misto. Nós já fizemos. A questão é que eu dividi aqui, ó, em 3 partes de 8 dividido por 8. Por quê? Porque o denominador é 8, então na parte de cima eu posso colocar, eu achei por bem colocar, dividir de 8 em 8, mas poderia ser diretamente, certo? Como assim diretamente? Esse meu cálculo poderia ter sido simplificado assim, ó. Eu poderia pegar o 27 e em vez de colocar 8 sobre 8 sobre 8 sobre 8 3 vezes, eu poderia colocar logo assim, eu vou puxar uma seta para cá. Eu já escrevi ele de azul. Aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Essa fração 27 sobre 8, eu poderia diminuí-la. Vou deixar o sinal de menos, né, fora. Sim, tem um detalhe aqui, gente. Eu acabei nesse cálculo aqui não mostrando uma coisa para vocês. Aqui, né, faltou o sinal de menos aqui da fração, que nesse cálculo aqui, ó, era para eu ter deixado ele aqui fora, não é verdade? Ter deixado ele aqui fora. Ou seja, aqui tem um sinal de menos na resposta, viu? Esse meu cálculo todo eu fiz e não coloquei. Então esse menos aqui, ó, que eu ao calcular eu não considero ele, eu tiro ele. Tanto para fazer o número misto, lá no começo lembra que eu tirei ele, eu deixei ele fora do parênteses, como de uma fração para voltar para o número misto, eu tiro ele de novo do cálculo e coloco no final, certo? Eu, na verdade, eu era para ter deixado ele dentro, fora num parêntese, tá? Então tá aqui, ó, ele aqui fora, menos, tá? Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que todo esse cálculo aqui, ele era para estar com um parêntese aqui e um sinal de menos aqui fora, tá? Beleza, mas aqui eu já corrigi, ó. Já coloquei aqui na minha resposta, eu vou até colocar aqui para vocês verem, tá? E o sinal de menos, ele volta para cá para a resposta. Então é menos 3 oitavos. Então aqui o que eu estou dizendo, ó. Vou explicar agora o que eu estava falando para vocês. Que em vez de eu colocar assim o meu cálculo, 8 sobre 8, 8 sobre 8, eu posso dividir meu 27 assim, diretamente em 24 mais 3. Por que 24 mais 3? Porque 24 ele é um múltiplo de 8, ou seja, eu consigo dividir 24 por 8. Né? Eu quero dizer o seguinte para vocês, eu estou aqui com 27 sobre 8. Aí como é que eu penso? Opa, esse 27 é maior, eu tenho que fazer isso aqui, transformar no número misto. Então eu penso assim, ó, 3 vezes 8, eu olho para o número de baixo, é o 8, eu vou multiplicando, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24. 24 não é menor do que 27, que é o que está em cima? Beleza, então pode ainda. Agora se eu pegar 4 vezes 8, 4 vezes 8 dá 32. Então não pode ser 4 vezes o número 8, né? Eu tenho que pensar em 4 vezes 8 dá 32, então passa de 27. Então eu faço 3 vezes 8 dá 24, não é menor? Beleza, então eu pego assim e faço isso. Ó. Se é 24, para chegar em 27 falta 3. Então eu divido em 24 sobre 8 e 3 sobre 8. Justamente porque se eu somar aqui 24 mais 3 dá 27, que era o que eu tinha, certo? Então nós poderíamos ter feito assim, em vez de dividir em partes de 8 sobre 8, podia ter de uma vez colocado 24 sobre 8, tá? Então ficaria aqui, ó, 24 sobre 8, que dividindo 24 por 8 dá 3. Detalhe, né? Lá em cima é negativo, então é isso que eu não fiz no outro cálculo. Eu tenho que colocar isso aqui dentro de um parênteses e colocar meu negativo aqui fora. De novo, aqui dentro de um parêntese e meu negativo aqui fora, certo? Vou mudar a cor da caneta aqui porque não está contrastando não. Pronto. E agora está aqui, ó, menos aqui fora. E agora, como eu disse, né, quando eu tenho um número inteiro somado com uma fração, esse mais aqui pode desaparecer e ele agora é o meu número misto conhecido. Né? Vai ficar assim, ó. Cadê o sinal de menos? Está aqui fora, né? Menos 3 oitavos. Agora, para finalizar, eu ponho o sinal de menos na fração, de volta. Menos 3 oitavos. Número misto é a minha resposta. Show, gente? Importante, viu? Vocês saberem, muito importante. Muito, muito, muito bom. Como eu digo, sair da raiz.
mais na cabeça, né? Cálculos, você fica mais inteligente, um monte de neurônios aí aparecendo. E esse vocês têm condições de fazer, mas esse também vocês têm condição, né? Aí eu escolhi aqui, essa questão é assim, ó, 27. No caderno, indique a potenciação em cada caso. Lembre-se de que, para indicar a potenciação, você deve escrever a base, o expoente e o valor da potência, ou seja, o resultado, tá? Então aqui eu vou só dar a saída para vocês aqui. Como é que é feito? Ó, veja que a questão ela diz assim, ó, menos 1 sobre 2 ó, elevado à quarta potência. Então ela vai pegar, ela está mandando você pegar esse menos 1 sobre 2 e elevar um expoente 4. Né? Quarta potência é o número 4. Então, em todas, vocês vão ter que primeiro pegar esse texto que está escrito aqui em cima e transformar ele, completar o cálculo para poder resolver, entendido? Então, tá aí, ó. Elevado à quarta potência é o quê? É pegar a base que ele deu aqui, ó, essa, e elevar a 4. Quarta potência, 4. Aqui é o que na letra B? Elevado ao quadrado. Ao quadrado é o quê? Que número é? Ao quadrado? 3, 4, 5, 6, 2. Quanto? Menos 10 elevado ao cubo. O que é cubo? Cubo. Tá, cubo. Não sei se vocês já sabem, se eu falei, cubo é 3. Quadrado é 2. Tá aí, ó. Para quem assiste o meu vídeo, fica já o bizu né? Aqui, ó. Base, menos 1 meio, expoente 3. Esse cálculo aí pode olhar que eu já fiz aqui nas explicações. A letra E, a letra F, a expoente é a base menos 2 no expoente 4, base 3 quartos no expoente 0, 0 no expoente. Né? E menos 1, 0,1 elevado ao quadrado. Quadrado, como eu disse, é 2. Né? O que mais? Calcule no caderno o valor de cada expressão. Aqui, gente, vocês vão se lembrar o seguinte, já está até calculado aqui, mas aqui vocês têm que calcular essa... E o resultado você vai somar com mais essa. Então você calcula essa potência separado, essa separado. Né? Menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 ao quadrado. É o quê? É menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. E menos 1 elevado à quarta. Olha que não tem esse mais aqui. Ó. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Ó. Isso aqui é uma expressão, viu? Expressão ela traz cálculos diferentes, não traz só multiplicação não, o mais aqui, ele tem que ser repetida. Então eu tenho que pegar o meu mais e colocar. Mais quem? Aí a próxima, né? Menos 1 a 4, elevado à quarta potência, é ele 4 vezes aqui. 4 vezes. Então aqui, nessa primeira, tá aqui, ó, menos vezes menos, dá o quê? Dá mais. Já está onde? Está aqui na resposta, tá aqui, ó. Mais 1/4. Né? E menos 1 elevado à quarta, vezes, assim, no sinal negativo, menos, né? Elevado a expoente positivo. Vai dar o quê? Vai dar mais, está aqui, mais. E 1 vezes 1 vezes 1 está onde? Está aqui, mais. Então ficou 1/4 mais 1. Isso é o quê? Isso é uma soma de um número inteiro com uma fração. Entendido? É 1/4 mais 1. Isso vai dar um número misto. Como eu disse, né? Quando você tem uma fração somada com um número inteiro, isso é um número misto. Basta tirar o sinal de mais aqui do meio. Vai ficar 1/4 e 1, ou seja, 1 e 1/4. Que é a resposta aqui. Ó. Que está aqui a resposta já, ó, prontinha. 1 e 1/4. Né? 1 e 1/4. Como é que eu cheguei nisso, professor? Está aqui, ó, eu fiz o cálculo. Aquele jeito. 1 e 1/4. Que jeito? Aquilo que eu expliquei para vocês, certo? Fica esse 4 aqui multiplica por esse 1, né? Fica 4 vezes 1, fica assim, 4 vezes 1. Aí aqui não é mais? Mais quem? Mais 1. Aí isso aqui você responde primeiro, que a multiplicação vem primeiro. Fica 4 vezes 1, 4. Fica 4 mais 1, não é verdade? Aí vai ficar nisso aqui, 5.
Só que aqui é uma fração o quê? Imprópria. Aí o que você faz? Ó, lembra daquilo que eu falei? Você divide o 5 em duas partes. 4 sobre 4 e 1 sobre 4. Porque aqui em cima eu sei que... Por que eu dividi? O numerador, o denominador aqui embaixo é o mesmo, 4 e 4. Mas aqui em cima ficou 4 mais 1. Por que eu dividi assim? Porque esse 4 eu consigo dividir por esse 4. Então, 4 dividido por 4 dá quanto? Dá 1. Está aqui. E fica soma aqui, 1 mais 1 quarto. Isso aqui a gente sabe que esse sinal de mais pode ser eliminado. E aí fica assim, 1 e 1 quarto. E isso tudo poderia ter sido economizado, se você prestar atenção, essa resposta ela já estava aqui. Ó. À medida que você tem aqui 1 e 1 quarto, 1 quarto mais 1, tanto faz o número inteiro estar antes ou depois da fração. Porque isso aqui, ó, fração somado com o número inteiro, você pode eliminar, ficaria assim. 1 quarto e 1. Mas é só colocar o 1 para o outro lado. Ou seja, 1 e 1 quarto. Show? Está aqui a resposta. 1 e 1 quarto. Já dei o bizu aí, economizar esses cálculos todos aqui que eu tinha feito. 1 e 1 quarto. Está aí a resposta. Aqui, ó. Aqui de amarelo, tá? 1 e 1 quarto. Aí, com essa resolução, creio eu, pronto, aqui vocês conseguem resolver. Só mostrando, já está resolvido aí. Mas isso aqui eu já não vou mais explicar. Ó. O que acontece? Você vai resolver essa potência. O resultado que der aqui você vai multiplicar por este número. Aí tem menos, aí tem outra potência que você vai resolver também. E o que der você vai dividir. Quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte, na explicação. Ó. Quando vocês fizerem essa potência, você vai dividir por essa fração aqui. Detalhe, isso aqui, minha gente, vocês têm que fazer por partes, viu? Ou seja, essa multiplicação você tem que resolver primeiro e depois essa divisão. Ou seja, esse sinal de menos vai ser a última coisa a ser feita. Lá no final do cálculo é que você, depois de resolver tudo, você vai chegar nessas duas frações aqui. Ó. Uma dividida pela outra vai dar essa, e aliás, a primeira era duas multiplicações, né? A potência multiplicada por uma fração vai dar essa fração, e aquela potência dividida por uma fração vai dar essa outra. E por último, agora você vai dividir, ou subtrair, que é esse que está aqui no meio, subtrair. Que agora que você resolveu essa, deu essa, resolveu essa fração, resolveu essa, parou aí agora você divide uma pela outra. Entendido? Aí elimina os parênteses, faz mais por mais, que dá mais aqui, ó, não precisa, não aparece, né? Deixa eu colocar a cor da caneta de azul. Né, tá aqui, ó. O que eu estava dizendo? Que aqui fica aqui fora. Aqui é mais e aqui é mais. Fica mais por mais, ó. Mais por mais dá o quê? Dá mais que está aqui, ó, oculto. E aqui para eliminar o parênteses dessa fração, fica menos por menos, que dá o quê? Dá mais também. Então ficou 3/8 mais 8 sobre 1. Esse cálculo, no final, vai dar uma fração, vai dar um número misto, né? Ele é daquele tipo, né? Vai dar um número misto, 8 3/8. Faça esses cálculos, já está tudo aqui, ó. Vou até dar uma diminuída para vocês verem. Pode tirar um print aí e fazer, veja como é que eu fiz o cálculo. Acompanha passo a passo, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Ok? Então é isso aí. Você vê que aqui, nesse ponto aqui, ele se transformou numa fração imprópria. E aí eu desmembrei ele para transformar num número misto de volta. Ok? É isso. Seguindo o que eu já expliquei, né? Você olhando como já expliquei, o cálculo como está aí, você consegue resolver sim. Você consegue aprender, na verdade, que resolvido está. E aí vocês têm mais deixa eu ver, tem mais uma questão aqui. Aí tem a questão 28, que é para você comparar os cálculos, né? Por exemplo, aqui, ó, reparem, aqui você tem uma expressão, né? Você tem essa multiplicação e tem essa outra. Isso aqui, gente, você resolve, né? Essa primeira, você resolve aqui, ó, menos 2/3, menos 2 vezes menos 3 dá o quê? De resposta mais 6. E menos 3 ao quadrado, tá onde? Está resolvido aqui embaixo, ó. Menos 3 ao quadrado está resolvido aqui embaixo, que dá o quê, ó? Número negativo, expoente par, a resposta dá positiva. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, você tem que comparar, na verdade, ó, 9 positivo e... Aliás, 6 positivo e 9. Ah, a sequência, viu? Ele manda você comparar o cálculo
um com o outro na sequência, ou seja, primeiro este cálculo aqui, que foi o que? Essa resposta, mais 6. Tá, onde está mais 6? Está aqui, mais 6. Na ordem. Depois não veio esse cálculo pela ordem? Sim. Então ele deu 9? Sim. Ele foi feito depois. Então o 9 vem depois. Aí você está aqui, ó, com 6 e 9. É para comparar e dizer quem é o maior. Quem é o maior? É o 6 ou o 9? Né? É claro que o 6 é menor do que 9. Jamais você vai colocar assim, olha, eu respondi, o primeiro deu mais 6, o outro deu mais 9. Eu vou dizer que 6 é maior que 9? Não vai, porque não é verdade. 6 é o quê? É menor que 9. Show? Então é isso. Resolve o cálculo na sequência. Como aqui, ó, por exemplo. Olha, menos 4 mais 9. Menos 4 mais 9, quando você responde, você faz assim, ó. Aqui tem mais, você tira mais por menos, dá o quê? Dá menos, está aqui. E tira o 4. O 9 já está fora de um parênteses, você só repete. Fica menos 4 mais 9. Dá quanto? Dívida, devo 4, mas tenho 9 de saldo. Pego o meu saldo, pago minha dívida, que era de 4, sobrou ainda um saldo de 5. Pronto, esse é o meu primeiro número que eu vou comparar. O outro é este aqui, ó, um número misto, que você vai transformar todo aquele processo. Tá aí, ó, você vai transformar ele esse número misto você vai transformar numa fração imprópria. Aí aqui é onde eu peço o detalhe para vocês. Eu transformei numa fração imprópria, que é 14 sobre 3. E dividi. Para eu saber que número é esse, eu divido 14 por 3. Ó. 1 não dá, por 3 eu coloco... perdão, calma. 14 por 3, perdão. 14 por 3, vamos lá. Ops, está só me atrapalhando aqui. Eu não vou fazer a questão, vou só mostrar para vocês aqui. 14 dividido por 3 igual a 4,667. Então eu pego 4,667 e o outro número que eu tinha encontrado que era... Quanto? 5. Aí eu comparo 5 e 4,667. Está aqui, ó. Eu vou colocar menor ou maior o sinal? Claro que é maior, né? Porque eu já sei que esse número aqui que eu tinha, que era o número misto 4 e 2/3, eu calculei, né? Eu transformei em fração imprópria e dividi e vi que ele é 4,667. Esse 5 não é maior? É, então é isso. O sinal é esse aqui, maior. Ok, minha gente? Então, com essa última explicação, vocês têm condições de responder a letra C, a letra D, e aí nós finalizamos, certo? Nós finalizamos. Certo? Para isso, é o que eu desejo para vocês, certo? Fica aí minha mensagem. Felicidades, amor e saúde para todos vocês. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro, ok? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.